Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos começando mais um Universo Acadêmico aqui pela UFN TV, canal 15 da NET Santa Maria. Para você que está no YouTube, dá uma passadinha lá no canal 15 da NET Santa Maria. Se você está no canal 15 da NET Santa Maria, dá uma passadinha lá no youtube.com/UFNTV para acompanhar a nossa programação também pela Rede Mundial de Computadores, pela internet. O Universo Acadêmico de hoje traz assuntos bem importantes, o principal deles, e que inclusive abre o programa agora, é sobre a vacinação contra a Covid-19. Isso tem gerado muita desinformação, muitas dúvidas também para a população, inclusive até para pessoas esclarecidas, né? E para a gente tentar minimizar essas dúvidas, para a gente tentar esclarecer alguns boatos, algumas fake news, inclusive, que estão pintando por aí, em virtude da vacinação, sobre marcas, se deve ou não se vacinar. A gente vai bater um papo agora com o professor Wander Andreola, nosso convidado de hoje aqui no Universo Acadêmico. Professor Wander Andreola, que é do curso de Biomedicina aqui da Universidade Franciscana, faz um amplo trabalho também lá no Laboratório de Análises Clínicas, né? Laboratório Escola de Análises Clínicas da Universidade Franciscana, e está com a gente aqui conosco. Professor, seja muito bem-vindo ao programa Universo Acadêmico. Muito obrigado por encontrar um tempo na sua agenda para estar conosco aqui. Olá, Jareta, eu que agradeço. É sempre um prazer estar de volta ao Universo Acadêmico e à TV UFN. Essa questão da vacinação, que era para ser algo muito tranquilo aqui no Brasil, tanto em quantidade de doses como a procura das pessoas para vacinação, infelizmente não está ocorrendo dessa forma, que seria a forma como a gente gostaria. A partir disso, professor, surgiram uma série de dúvidas. E a gente tem, por exemplo, hoje, professor, 5, 6, talvez até 7 vacinas no mundo todo, nem todas elas em ação aqui no Brasil ainda, mas de 6 a 7 vacinas já aí tentando combater o coronavírus. Nesse sentido, professor, a gente quer bater um papo com o senhor, justamente para a gente tentar minimizar as dúvidas, né, em relação às pessoas que elas têm na vacinação. Primeiro detalhe, professor, primeira pergunta que eu faço para o senhor, e gostaria que o senhor ressaltasse muito isso. É importante, é fundamental, as pessoas devem se vacinar, é isso, professor? Com absoluta certeza. O Brasil ele é um país que até então foi sempre conhecido como modelo de vacinação, com estratégias muito bem-sucedidas, com coberturas vacinais extremamente amplas e com expertise e tecnologias para poder dar segurança a um produto que possa imunizar, que possa proteger a nossa população num momento tão importante no qual nós vivemos. Sim. Professor, a gente tem aqui no Brasil hoje, nesse momento, né, nesse início de abril pelo menos, 2 vacinas que são preponderantes, que chegaram antes, né? A vacina Butantan Coronavac e também a Oxford AstraZeneca Fiocruz. Vamos mostrar a Butantan na tela? A gente tem aí, ó, e a gente está fazendo questão de mostrar as vacinas na tela para que as pessoas entendam, né, que cada vacina, olha aí, ó, no frasco ela é exatamente igual. Então as pessoas não precisam ficar preocupadas nesse sentido. Agora, professor, a Butantan Coronavac, ela tem origem chinesa, né? E ela tem oferecido aí, professor, 50,38% de proteção, e caso a pessoa pegue Covid, ela oferece 100% de eficácia para não adoecer gravemente e 78% para prevenir casos leves. Professor, eu gostaria de saber por que vocês que estudam virologia, como vocês chegam a essa porcentagem de proteção? Explica para a gente. Então, essas porcentagens elas são obtidas a partir de ensaios, estudos clínicos que a gente chama. A gente pega uma grande parcela de pessoas, mais de 1.000 pessoas, 3, 4, 5 mil pessoas ao redor de todo mundo, e se vacinam essas pessoas. Passa-se a observar durante um tempo quanto de porcentagem dessas pessoas produziram anticorpos, e quantas dessas expostas ao vírus conseguiram estar de fato protegidas ou apresentaram pequenos sintomas em grau de severidade, né? Então a ciência ela se ocupa de estudos clínicos para chegar a esses números. Não é feito nenhuma forma de adivinhação. Tudo isso é feito com muita seriedade e com muita metodologia científica.
Sim. A gente tem outra também, professor, e a gente vai mostrar na tela agora, a Oxford AstraZeneca Fiocruz, né, que ganhou muito aí a mídia nas últimas semanas porque chegou, vem do Reino Unido. Ela é feita com o vírus vivo. Explica pra gente, professor, o que é uma vacina feita com o vírus vivo? Porque a gente conhece muitas vacinas feitas com o vírus inativo, né? O vírus, eu diria assim, bêbado, gosto de usar essa expressão, professor. O que é o vírus vivo no caso da AstraZeneca, professor? Veja bem, Rogério, a gente tem atualmente, né, estamos entrando no que a gente chama da terceira geração de imunizantes. A primeira, sem dúvida nenhuma, é aquela que tu mencionaste, com o vírus morto ou com o vírus adormecido. Muito bem, era até isso, até então, né, no início ali desse nosso século, lá, início dos anos 2000, era isso que se tinha. Depois, né, um pouquinho antes, talvez, a gente começou a trabalhar com partezinhas do vírus. E essa vacina, em específico da Oxford, juntamente com as outras vacinas da Janssen, por exemplo, elas fazem parte do que a gente chama a terceira geração de vacinas. São as vacinas baseadas em RNA viral ou utilizando vetores virais. O que se preza nessa vacina? Como é que ela é constituída, a vacina da Oxford, pontualmente? Você não administra o vírus da Covid, você não administra o coronavírus. Você está dando para a população um vírus que não potencialmente causa doenças em humanos, um adenovírus, e dentro desse adenovírus você coloca informação para a genética para que ele entregue lá na célula, no nosso sistema imunológico, essa informação para fabricar a proteção contra o coronavírus. Então é como se a gente utilizasse aqui um vírus carteiro, vamos dizer assim. É um vírus que está entregando uma mensagem para que o nosso sistema imunológico leia e produza em resposta a essa mensagem um anticorpo desejado. Então, Sim. é uma terceira geração de vacinas, seguramente algo que mais de tecnológico tem até o momento em relação aos imunizantes. A vacina da Pfizer, ela teve origem né, na Alemanha e também nos Estados Unidos, é um trabalho conjunto entre os dois países, e ela é feita da replicação de sequências de RNA, professor, por meio da engenharia genética. Isso. Explica pra gente, para quem está acompanhando o universo acadêmico, o que é uma vacina, professor, feita a partir da replicação de sequências de RNA. Então, a vacina da Pfizer, ela também faz parte desse terceiro grupo, essa terceira geração de vacinas. Ela é uma vacina de RNA e ela não usa um vetor viral. Essa é a diferença. Ela vai entregar diretamente na célula a informação, sem precisar desse carteiro, vamos dizer assim, desse intermediário, né? Então, existe um mecanismo que proporciona o trânsito desse ácido nucleico, desse RNA, para dentro da célula, para que ele possa, assim, ser reconhecido por organelas que nós temos, chamadas ribossomos, e daí passe a produzir proteínas virais. Como se a gente tivesse sido infectado pelo vírus, mas a gente não entrou em contato direto com o vírus, a gente entrou com um pedacinho do código genético dele. Por isso que é impossível você desenvolver a doença a partir da vacina. Humanamente, nesse caso dessa vacina aqui, é impossível, porque você não está recebendo o vírus inteiro, você está recebendo um pedaço do código genético do vírus. E é importante salientar que, embora todos os frascos pareçam iguais, as vacinas são diferentes. As vacinas são diferentes e é nossa responsabilidade informar para o profissional da saúde qual foi a vacina que foi tomada. A gente não pode misturar doses, a gente não pode começar com uma vacina e tomar a segunda dose de outra. Professor, só um esclarecimento aqui. Elas são de princípios ativos diferentes, são de marcas diferentes, não são iguais por conta disso, digamos assim. Mas o efeito delas, pelo menos pelas porcentagens, que também não são iguais, é o mesmo. É combater o coronavírus, é proteger a pessoa do coronavírus, embora quem está vacinado não está totalmente imune. É isso, professor? Exatamente, Jareta. Eu sempre digo que a melhor vacina é aquela que você tomar primeiro, né? A gente não está em fase de escolher marca, de escolher eficácia. Todas as vacinas que estão aprovadas, estão sendo administradas, elas preencheram critérios mínimos aceitáveis para que elas pudessem ser utilizadas para larga escala para esse fim. Então, uma vacina com mais de 50% de eficácia, ela já está apta, conforme a regulação internacional e os órgãos que regulam essa legislação, né? A gente já tem aí uma vacina apropriada para se fazer o uso com segurança e com benefício. Lembrando que
a diferença delas, todas protegem para o coronavírus. Agora, essa questão da eficácia significa, bom, eu tenho uma prevenção muito grande, eu tenho uma redução muito significativa de desenvolver formas graves, de ter que parar lá na frente e precisar ser entubado. Então, acho que essa aqui é a grande vantagem. E todas elas são equiparáveis nesse sentido, né? Porque, inclusive, a Coronavac previne com uma ampla vantagem, uma ampla eficiência a questão da internação e da admissão em UTI em função de formas graves. Perfeito, é importante fazer esse registro. Apenas um detalhe aqui, professor, quando a gente falou da Pfizer-BioNTech, ela tem uma eficácia de 95%. O grande problema da vacina da Pfizer é o armazenamento, né? Ela precisa ser armazenada a uma temperatura negativa de 75 graus Celsius. A uma temperatura um pouquinho menor, a gente está colocando aqui a Moderna agora, que teve origem nos Estados Unidos também, professor, com eficácia de 94,1%, a gente está vendo a imagem dela aí, né? Essa vantagem da Moderna é que o armazenamento dela, professor, é menos 20 graus, né? Uma temperatura negativa de 20. Por que tem essa diferença de temperatura também, professor, no armazenamento, por exemplo, da vacina da Pfizer para a vacina da Moderna? Seguramente essa diferença de temperatura tem a ver com o princípio ativo e com a forma como ele está, vamos dizer, dentro do frasco, né? Qual é o veículo, quais são os componentes que estão ali para preservar esse princípio ativo. Eu ressalto que a Pfizer está já desenvolvendo alguns estudos justamente para validar essa vacina deles e armazenar ela por um tempo um pouquinho menor, a menos 20 também, o que vai nos permitir também o amplo uso dessa vacina. Mas eu ressalto, é importante que nós tenhamos mais que uma estratégia, ainda mais para um país com dimensões como o nosso. É importante que nós tenhamos, sobretudo, investimento em vacinas com dose única, porque assim nós damos celeridade para a vacinação. O importante é que nós possamos nos vacinar o maior número de pessoas no menor tempo possível, porque só assim, de fato, a gente garante a segurança da coletividade. A questão da eficácia da vacina, ela tem muita relação com o número de pessoas mínimo que tem que ser imunizado para garantir a imunidade coletiva. Então, quanto mais baixa a eficácia da vacina, mais pessoas precisam ser imunizadas. Então, essa questão de vacinar e vacinar rápido, eu acho que no momento é o que mais nos importa em termos de saúde coletiva. Perfeito. Bom, a gente tem ainda, professor, a vacina Sputnik V do Instituto Gamaleya, com origem na Rússia. A gente está vendo ela aí na tela também. E ela é feita de uma vacina com vetor viral, utilização ou, no caso, outros vírus previamente manipulados, professor, que são capazes, por exemplo, de induzir uma resposta para combater a Covid-19. A eficácia da Sputnik V, pelo menos o laboratório, né, o Instituto Gamaleya apresenta uma porcentagem de 91,6% contra manifestações sintomáticas. O importante dizer que todas essas, professor, que a gente mostrou até agora, todas precisam de 2 doses, né? Todas elas. A única que não precisa, que no caso é uma dose única, é a vacina da Janssen, que a gente também está mostrando na tela agora. Com origem na Bélgica, com uma eficácia de 87% contra formas graves da variante brasileira. É muito importante também definir isso, né, professor? Todas as vacinas, ó, a gente está vendo a imagem da Janssen na tela, vacina belga, né? A única de todas, pelo menos até agora, que com uma única dose vai proteger a pessoa. É isso, professor? Exato. A Janssen, tanto a Janssen quanto a vacina Sputnik, a vacina russa, elas são vacinas com vetores virais, elas são vacinas que têm o mesmo comportamento da Oxford, ela tem o mesmo princípio, vamos dizer assim, de um mecanismo de ação da Oxford, né? Então, seguramente ela faz parte desse grupo mais novo de vacinas e que, embora seja administrado um vírus, eu quero salientar aqui que é um vírus que não tem capacidade de causar doença, é um vírus que causa doença em outros animais, em outras espécies, e não é um vírus conhecidamente responsável por causar doença em humanos. E isso nos deixa bastante seguros, porque o vírus funciona como um veículo, ele funciona como a transmissão da mensagem para que o nosso corpo entenda que nós precisamos combater aquela proteína viral que eles carregam como mensagem para automaticamente estarmos protegidos contra o coronavírus. Então, na verdade, todas essas vacinas com 90 e poucos por cento de eficácia, elas têm uma altíssima, uma perspectiva maravilhosa, né, e uma aplicação muito promissora no nosso meio, porque à medida em que a gente vai se vacinando e vai também conhecendo a vacina,
a gente vai entendendo se vão ser necessários mais reforços, se a gente vai precisar tomar todo ano, como o vírus da gripe, ou se uma vez na vida, ou a cada 5, 6 anos é suficiente. Então, para isso, nós precisamos continuar estudando. Para isso, nós continuamos fazendo ciência. Não podemos chegar a nenhuma conclusão até o momento. A única conclusão que se tem até o momento é que se vacine o máximo número de pessoas no menor período de tempo, porque é isso que vai nos dar um pouquinho mais de tranquilidade para que nós possamos seguir, continuando a exercer nossas funções econômicas, continuar a exercer nossas funções na ciência e nos estudos das novas vacinas e com os desafios das novas variantes virais. E como o senhor falou, sempre com o apoio da ciência, porque afinal é a ciência quem vai apontar os melhores caminhos, embora infelizmente ainda há gente que não acredite nisso. Professor, por que existem duas doses? E era isso que eu estava perguntando para o senhor agora há pouco, né? Trazendo essa informação. Por que há uma vacina, por exemplo, com uma única dose e outras com duas? A gente está vendo que a população, né? Por exemplo, se vacina, aí tem que aguardar a segunda dose, pelo menos aqui no Brasil, por enquanto, com as duas vacinas que nós temos, né, que estão pelo menos mais presentes no território brasileiro, que é a Coronavac e a Oxford AstraZeneca. Por que duas doses, professor, e talvez na vacina lá da Janssen só uma? Qual é a diferença? Essa é a forma como a gente avalia, na verdade, a diferença da resposta do nosso sistema imunológico a determinadas vacinas. Existem vacinas que, com uma dose, satisfatoriamente, nós atingimos um grau de uma sustentação de resposta imunológica suficiente para ficarmos tranquilos. Se vocês bem lembram, a vacina da febre amarela, até pouco tempo atrás, era dada de 10 em 10 anos. A gente levou umas dezenas de anos aí para perceber que uma única dose era suficiente. Então, a tecnologia da vacina e a forma como ela age no nosso sistema imunológico, ela vai determinar a quantidade de doses para que a gente mantenha uma resposta no nível mínimo adequado. Agora, é importante salientar, as vacinas, de cada tipo, elas têm, embora tenham duas doses, o tempo entre essas doses pode variar. E é por isso que é nossa obrigação sabermos qual é a vacina que estão nos aplicando, para sabermos exatamente em que momento que a segunda dose tem que ser aplicada. Até o momento em que nós tenhamos, claro, apenas uma dose, se Deus quiser, né? Para que todo mundo fique imunizado com maior brevidade possível, apenas numa dose. Então, as vacinas, elas têm essa diferenciação, porque o nosso sistema imunológico vai responder de modos diferentes e vai ter uma resposta sustentada diferentemente para cada tipo de vacina. Normalmente se orienta, como na Coronavac, uma dose no dia 0, hoje, por exemplo, e a próxima dali a 21, 28 dias. Professor, mas se eu fiquei doente nesse período, o que eu faço? Tem que esperar ficar ok. Você pode eventualmente adquirir, inclusive a Covid nesse momento. Ninguém tem que tomar vacina com febre, ninguém tem que tomar vacina num estado de doença, porque estamos recebendo ali alguma coisa externa ao nosso organismo. E, de fato, a gente não tem todo o controle e segurança de como é que a gente vai responder. Então, é muito possível que as pessoas possam tomar vacina, a primeira dose, possam eventualmente, inclusive, pegar Covid. Então, se espera um período de remissão, se espera a melhora clínica do paciente, se espera um mês e se toma a segunda dose. A OMS recomenda que essa dose da Coronavac seja dada, em últimos casos, até 6 semanas depois. Então, nós temos aí uma janela de tempo para poder aguardar e resolver eventualmente alguma complicação. Outras vacinas vão ter um tempo menor, ou melhor, maior de intervalo, 3 meses. Então, esses tempos e essas diferenças justamente se dão em função do que já se conhece como o nosso sistema imunológico elabora a resposta de defesa. Então, algumas vacinas, nós temos a necessidade de lembrar o nosso sistema imunológico num tempo mais curto, para que ele consiga, de fato, amplificar a sua resposta. Em outras vacinas, a gente precisa de 3 meses para a segunda dose, porque o sistema imunológico já teve uma boa resposta com a primeira. E vocês podem estar acompanhando também que temos percebido estudos de terceiras doses em alguns países. Então, é o que eu sempre falo, a gente não tem a fórmula, a receita mágica da prevenção, nem muito menos da cura nesse momento. A gente está estudando. Existem muitas perguntas sem respostas ainda.
Então, a gente precisa ter o cuidado coletivo, essa responsabilidade coletiva de se vacinar e continuar se cuidando. Perfeito. Professor, para já dar um encaminhamento final a esse nosso bate-papo, quem tomar uma dose e não tomar a segunda, não está imunizado. Não está imunizado. Assim como quem tomar uma dose, só se for na Moderna, né? Só se você estiver morando em outro país que tenha outra vacina ali com uma dose só. Mas nas vacinas do Brasil, você precisa de 2 doses. Uma só não serve. Uma só não garante a imunidade. Assim como tomar uma de um tipo e a outra do outro, também não garante imunidade. Vai dar problema, você vai estar jogando vacina fora. A gente não pode jogar recurso tão precioso como uma vacina fora. Sim. Então, aqui a dica é a gente ter o máximo possível de responsabilidade coletiva, fazer a vacina, controlar os prazos e se cuidar. Para encerrar, acredito que o senhor possa pelo menos esclarecer um pouquinho para a gente, talvez não tenha a resposta. Por quanto tempo a imunização da Covid-19, por conta dessas vacinas, vai garantir a pessoa imunizada de não pegar a Covid ou, se pegar, ter sintomas leves, professor? Jareta, tudo isso é muito recente, né? Nós estamos com um pouquinho mais de um ano de pandemia, temos uma vacina produzida em nível assim extremamente rápido, nível de recorde, né? Nunca antes na história da ciência se registrou uma produção, uma elaboração de uma vacina num período tão curto de tempo. E, portanto, é necessário estudos para se estabelecer o quanto elas asseguram a imunidade. O que se tem até o momento é que, pelo menos durante 6 meses, nós temos alguma resposta imunológica satisfatória que nos protege, inclusive, contra cepas variantes. No entanto, é possível que, assim como o vírus da gripe, a gente possa ter que vir a tomar todo ano. Isso vai se dever a fatores do nosso comportamento frente a essa vacina, de quanto nós conseguimos sustentar essa imunidade, mas também isso também vai depender de quanto o vírus está variando e, em função disso, outras estratégias possam vir a ser utilizadas. Como o vírus da gripe, nós atualizamos o nosso vírus da gripe todo ano. A gente toma a vacina anualmente porque a gente está atualizando a cepa vacinal daquele ano do vírus que está circulante. E, além disso, também a vacina da gripe, ela não assegura uma imunidade muito duradoura. Veja, a vacina da gripe tem uma eficácia de 65%. E, ao tempo que vai se transcorrendo, essa imunidade vai caindo. Então, de um ano para o outro, é preciso a gente voltar a lembrar o nosso sistema imunológico para que ele garanta a nossa efetiva defesa. Professor Wander Andreola, professor do curso de Biomedicina aqui da Universidade Franciscana, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Universo Acadêmico, trazendo esclarecimentos acerca dos tipos de vacina contra o coronavírus e também a importância que a gente precisa ter com cada uma delas. Um abraço, professor, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Jareta. Obrigado, pessoal. Até uma próxima. Na Semana Mundial da Saúde, o curso de Terapia Ocupacional da UFN acelerou a rotina para uma aula online. A produção caprichou na estrutura e montou um mini estúdio para aproximar alunos, professores e a convidada do evento que estava em São Paulo. Sabe quem é ela? Professora doutora Marisa de Carlo, que é coordenadora do curso de Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Ela traz na sua aula as diferentes formas de atuação do terapeuta ocupacional diante do cenário da pandemia. Rolou até uma dica bem importante para as pessoas que estão em isolamento social nesta pandemia. Acontece um processo que nós denominamos como privação ocupacional, o que pode levar a diferentes problemas, como sintomas depressivos, problemas físicos, dificuldades de sono, esgotamento, sentimentos de incapacidade e sofrimento espiritual. Mas numa aula assim, quem disse que é fácil manter a tranquilidade quando é preciso falar para um público online e ainda depender da tecnologia? O receio de que não dê certo, não dá certo, não conecta, enfim, cai, falha, mas no fim foi tudo bem, deu tudo certo. E que é possível, então, pessoas em vários locais
né, conseguir estar fazendo o acompanhamento dessa aula, que ela traz algo muito prático, né, e de vivência da terapia ocupacional. Nas redes sociais, o pessoal gostou da iniciativa. Teve até um pedido de uma terapeuta ocupacional que mora em Minas Gerais para compartilhar o link. Na graduação de odontologia, o encontro online foi para falar sobre a estética do sorriso. E o professor convidado falou sobre algo que nem sempre as pessoas percebem. Nosso sorriso ele está escondido na maioria das vezes. A gente precisa entender que essa estética dental, esse sorriso, ele precisa ser mantido. O encontro mostrou que a cor está em evidência para um sorriso ainda mais bonito. O que mais me chamou a atenção foi a didática que foi usada pelo professor para apresentar o conteúdo. Por ser um conteúdo muito complexo, com as cores que ele usou no fundo, como se fosse um slide, nos chamou muito mais atenção e dessa forma ficou muito mais fácil de compreender o conteúdo. Então eu acho que a didática foi um ponto muito importante e dessa forma a gente entende o conteúdo de uma forma muito mais fácil. A Eduarda e a Maria Eduarda são presidente e vice da Liga Acadêmica de Dentística da UFN. A LADEN foi criada em agosto do ano passado e será um grupo de estudos de dentística sempre online, pelo menos até o fim da pandemia. Pessoal, os cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação da Universidade Franciscana organizam 2 campanhas para minimizar os impactos da pandemia em Santa Maria. Uma é a doação de alimentos não perecíveis para o Lar das Vovozinhas, entidade assistencial de acolhimento a idosas. Na tela para você aí, os pontos de coleta. Na Rua dos Andradas, aqui na Universidade Franciscana, né, número 1614, no prédio 1 do Conjunto 1, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. E também na sede da OAB, que fica lá na Alameda Buenos Aires, 323, de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas. Tem também outra campanha, hein? Também dos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, junto com o curso de Jogos Digitais da UFN. E essa busca donativos de computadores, smartphones, notebooks e tablets em desuso. Os equipamentos eletrônicos serão revisados, consertados ou até arrumados para serem entregues a estudantes da rede municipal de ensino que se encontram em situação de vulnerabilidade para o estudo online aqui em Santa Maria. Atenção para os pontos de coleta, de novo na tela para você aí, ó. Rua dos Andradas, 1614, o Conjunto 1, prédio 1 da Universidade Franciscana, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da noite. E também na sede da OAB, na Alameda Buenos Aires, 323, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 6 da noite. Lembro você que ambas as campanhas fazem parte da disciplina de Projeto Integrador 1 e buscam inclusão social e solidariedade. Só para você ter uma ideia, em janeiro deste ano, a campanha de doação de aparelhos eletrônicos arrecadou e distribuiu 13 donativos e essa doação, aliás, nós mostramos aqui no Universo Acadêmico. Agora, a gente encerra o Universo Acadêmico com imagens que todos nós tanto queremos ver e tanto torcemos para que a nossa vez também chegue. Nesta sexta-feira, pessoal, 9 de abril, acadêmicos dos cursos da área da saúde da Universidade Franciscana receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus. A aplicação ocorreu em cerca de 300 alunos no Conjunto 3 da UFN. Estes estudantes foram imunizados porque estão no último semestre das graduações e vão atuar em atividades de laboratório dos cursos, em projetos de extensão da UFN na comunidade e também em atendimentos de hospitais de Santa Maria. Portanto, eles ficariam ainda mais expostos ao coronavírus sem a imunização. As doses foram destinadas pela Prefeitura de Santa Maria. Encerramos aqui o Universo Acadêmico, desejando um bom fim de semana a todos. Muito obrigado para você que esteve conosco. youtube.com/UFNTV é o local para você lá no YouTube acompanhar a nossa programação. Você também pode acompanhar as nossas divulgações, as nossas publicações, os nossos vídeos nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um bom fim de semana a todos, um grande abraço também, se cuide, se puder ficar em casa, fique, vacina, vacina, vacina. Grande abraço a todos, até mais!